Juscult, uma produção em conjunto com o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Apoio cultural, Cicobi Jus MP, a cooperativa de crédito dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, todos os dias, né, aqui na telinha da TV Banqueta e também da Rádio Cultura de Curitiba pelo áudio, às 6 da manhã e também às 10 da noite, para todo o estado de Curitiba. E aqui em Belo Horizonte, para toda a região metropolitana. Bom, a gente está começando mais um programa, né? Dentro dessa parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, a gente vai falar sobre direito eleitoral nessa pauta que é o Juscult, né? Que é uma parceria e um projeto criado em partes com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais e também aqui com Cultura Geral, para a gente tratar dos assuntos técnicos, né, jurídicos que a gente acaba vivenciando no dia a dia e que acaba afetando também as nossas relações dentro dessa sociedade tão volátil e tão digital que a gente está vivendo. E para conversar sobre as eleições já para 2026, que começam, na realidade, em outubro, né, deste ano, nós estamos recebendo aqui a doutora Patrícia Henriques, que é sócia, integrante lá do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e também foi minha professora de Direito na Faculdade de Milton Campos, Direito Eleitoral e também Constitucional. Patrícia, seja muito bem-vinda mais uma vez, já é de casa, né? Apesar, gente, a gente está fazendo esse malabarismo para ela vir no programa há um tempo e tal, porque estava difícil de conciliar as agendas, mas agora está tudo certo, a Patrícia está aqui, graças ao Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço por ter vindo aqui hoje, é uma honra estar aqui hoje, depois de tanto tempo, né? Vim tantas vezes, mas agora já deve ter uns bons anos que eu não venho aqui. Mas uma honra estar aqui, principalmente para conversar com você e sobre um tema que eu gosto tanto, que é o direito eleitoral. Sem sombra de dúvida. Patrícia, primeira coisa que eu queria te perguntar você esteve lá no TRE, juíza do TRE, né? Desempenhou uma função importantíssima como juíza do TRE, e queria que você falasse um pouco dessa experiência, tecnicamente, como que foi, como é que isso engrandece, obviamente, a atuação, né, no campo do eleitoral e também dos entendimentos de contas e também das relações eleitorais com o público e também com a instituição. Pois é, eu já era advogada eleitoralista, professora de direito eleitoral e quis ter essa experiência, porque o TRE ele tem 7 membros, 7 integrantes, a corte, e 2 cadeiras, que são chamadas cadeiras de juristas, que são dos advogados. E, para mim, eu posso dizer que foi uma experiência talvez a mais desafiadora profissional da minha vida e também uma experiência maravilhosa, me enriqueceu demais, porque, primeiro que a justiça eleitoral, ela tem que ser conhecida, não só por nós, juristas, nós da área de direito eleitoral, mas porque ela é uma justiça que exatamente ela fala sobre democracia, ela decide as questões do cidadão, as questões de democracia. Então, o que a justiça eleitoral faz, o trabalho que a justiça eleitoral brasileira faz, que nenhum outro país do mundo tem, é maravilhoso, e não só no aspecto judicial, mas no aspecto administrativo. Você já pensou um país do tamanho do nosso, com em torno de 160 milhões de eleitores, um estado igual Minas Gerais, que tem em torno de 16 milhões de eleitores, organizar uma eleição a cada 2 anos, fora que nós temos eleições extemporâneas que acabam acontecendo aí, em municípios de vez em quando acontece. Então, ela é uma justiça que efetivamente ela funciona. Foi assim, maravilhoso para mim conhecer por dentro o funcionamento da justiça eleitoral. Ela tem um corpo de servidores, são todos efetivos, que realmente conhecem, sabem o que estão fazendo, se dedicam de corpo e alma diariamente aquilo ali, para poder entregar isso para a população brasileira, para o eleitor brasileiro, para poder garantir a nossa democracia, e que só a gente estando lá dentro para a gente ver como que aquela máquina funciona, como é tudo muito organizado e como entrega eleições
limpas, organizadas, que o eleitor pode ter a segurança que o voto dele será computado e que entrega isso para o cidadão. Então, não foi só uma experiência na área judicial, jurídica, vamos dizer assim, mas de poder ter o privilégio de conhecer isso de perto. Nós tivemos essa discussão, vou me alongar um pouquinho, nós tivemos essa discussão em 2022 e para trás também nós tivemos essas discussões, pauta de programas que nós já tivemos aqui sobre urna eletrônica, aquela balela toda que nós sempre ouvimos. Especialmente na eleição de 2022, para a Justiça Eleitoral, foi mais desafiador? Foi mais desafiador. É porque a eleição de 2022 ela foi uma eleição geral. Como é que nós teremos a próxima, né, 2026? A eleição geral, vamos dizer o seguinte, quando a gente tem eleição municipal, ela é uma eleição maior. Quer dizer, pensar, nós temos quase 6.000 eleições acontecendo simultaneamente, né? Já a eleição geral, ela é uma eleição, às vezes, em números menores, mas ela é uma eleição que ela é mais polarizada, que o eleitor se preocupa mais, porque nós temos a eleição de presidente da República. Então, essa eleição de 2022, nós vamos ter agora 22 e vão ter 2026, que eu acho que vai ser uma eleição também bastante complexa, é uma eleição mais difícil de acontecer, porque é uma eleição maior do ponto de vista da participação do eleitor. E com as redes sociais, com a internet, hoje isso está muito, vamos dizer assim, está muito acirrado, né? Então traz essa dificuldade, esse desafio maior para a Justiça Eleitoral. Mas é um desafio, uma preocupação que eu te tranquilizo, que a Justiça Eleitoral está preparadíssima para a eleição do ano que vem. Não tem desafio que ela não consiga superar. Ela é, de fato, nós já fizemos programas assim aqui, falando da garantia e a importância que é a Justiça Eleitoral para garantir o processo democrático. Não existe uma justiça tão importante para a democracia como a Justiça Eleitoral, né, Patrícia? Não existe. E a Justiça Eleitoral, as pessoas têm vamos dizer assim, uma impressão equivocada que a Justiça Eleitoral só funciona no ano de eleição. Não, quando termina uma eleição, você automaticamente já começa outra. Você terminou a eleição do ano passado municipal, logo depois o cadastro eleitoral ele já abre novamente. Então, esse ano, o que está acontecendo? A Justiça Eleitoral está atualizando, regularizando a situação das pessoas. Nós temos muitos eleitores ainda que não têm biometria no Brasil. Isso precisa ainda terminar, porque ficou um tempo da pandemia sem fazer biometria. Então, a Justiça Eleitoral ela está trabalhando nisso. Ela está trabalhando em formação de juízes que vão atuar. Porque mesmo numa eleição geral, que o juiz ali, na zona eleitoral, ele tem que preocupar mais com a questão de propaganda, mas você tem que dar formação para esses juízes. O Ministério Público, os próprios servidores da Justiça Eleitoral. Então, assim, é uma máquina que ela não para de funcionar. E a preparação da eleição, ela começa quando termina a outra. Terminou uma, nós já estamos preparando para a próxima. Porque o eleitor ele vai pensar no dia ali da eleição, na véspera da eleição. Mas ele tem que pensar que foi um trabalho para chegar aquilo ali, um trabalho que 2 anos ficou acontecendo para poder entregar naquele dia ali eleições tranquilas, com segurança para os candidatos, com segurança principalmente para o eleitor. São dezenas de milhares de urnas, né, Patrícia? São dezenas. Eu não sei o número certo, mas é quase 500 e tantas mil urnas eletrônicas. Você tem que pensar que existem lugares que o Brasil é diverso, né? Nós temos vários lugares, vários Brasis, né? Então, se pensar em alguns lugares, a urna chega em Canoa, os servidores vão levar, a urna eletrônica ela é levada em alguns lugares com muita dificuldade. Então, é um trabalho maravilhoso que é feito, um trabalho de extrema competência que é feito no Brasil e que só existe aqui. E o que o cidadão ele precisa entender da importância da Justiça Eleitoral, e não podemos atacá-la, nós temos que reverenciar a Justiça Eleitoral, é porque a gente tem que pensar o seguinte: por que a existência da Justiça Eleitoral? As pessoas têm que parar para pensar nisso, porque na Justiça Eleitoral ela é composta, é o único dos órgãos dos poderes que é composta de membros que não são eleitos. Então, ela foi criada exatamente para dar imparcialidade,
para dar essa segurança para o eleitor. Você deixa na mão do Poder Judiciário, que é imparcial, que constitucionalmente, né, os membros são imparciais e que não são eleitos para organizar essa eleição. Porque senão nós teríamos as eleições organizadas pelo Poder Executivo, por algum órgão, talvez tivesse algum ministério. Tudo na nossa vida não é administrado pelo Poder Executivo, então nós teríamos eleição. Se com o Poder Judiciário organizando a eleição nós já temos tantas críticas, imagina se fosse no Poder Executivo, um órgão ligado ao Poder Executivo, como é em vários outros países. Então, é exatamente para dar essa segurança ao eleitor da questão da imparcialidade. Bom, vamos entrar agora no que nós íamos fazer, né? Que é as questões das eleições de 2026, apesar de a gente ter falado um pouquinho. Mas como é que você está pensando, Patrícia, de forma geral, as eleições de 2026, no sentido de ser uma eleição geral, em que nós vamos escolher 2 senadores, o presidente da República e os deputados federais e estaduais? O regramento tende a mudar de novo? Não muda, né? Ele vai ampliando os entendimentos na medida que você vai fazendo o processo eleitoral acontecer. Nós temos o seguinte, nós temos um Código Eleitoral que ele é de 1965 e que tem um projeto que está muito avançado no Congresso Nacional. Havia até uma expectativa, porque sempre falou que esse Código Eleitoral novo ia sair. Havia uma expectativa até dele caminhar rápido para sair para esse ano, porque a legislação eleitoral ela entra em vigor imediatamente que ela é publicada. Se ela for publicada hoje, ela entra em vigor hoje. Mas ela só vai ser aplicada com um espaço mínimo de 1 ano da eleição. Então, qualquer regra nova para valer para a eleição do ano que vem, de 2026, ela tem que ser publicada até 1 ano antes da eleição. Ou seja, se a eleição é no primeiro domingo de outubro, o ideal é que publique essa nova legislação até finalzinho de setembro, no máximo aí 1, 2 de outubro, ver que dia que vai cair o primeiro domingo de outubro do ano que vem. Então, agora, voltando então o recesso, né, que volta já agora, sexta-feira, semana que vem no Congresso Nacional, tudo que for alterado para a eleição do ano que vem tem que correr, porque nós só temos agosto e setembro. Acho difícil, talvez, esse novo código sair, né, vamos dizer assim, ser publicado para valer para a eleição do ano que vem. Pode até ser publicado esse ano, mas que não vai valer para a eleição ano que vem, porque tudo que altera o processo eleitoral, você tem que ter esse espaço de 1 ano. Então, qualquer modificação que nós tivermos nessas regras para o ano que vem, nós teremos até final de setembro isso aí definido pelo Congresso Nacional. Para além disso, a Justiça Eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele todo ano, ele edita resoluções. É o único ramo do Poder Judiciário, vamos dizer assim, que legisla efetivamente. E essas resoluções, elas têm que estar prontas no ano eleitoral até 5 de março, publicadas até 5 de março do ano de eleição. Mas geralmente elas ficam prontas em dezembro. Então, o TSE já está trabalhando as resoluções do ano que vem, e é claro que nós temos alguns pontos que são pontos sensíveis, que eles estão com uma preocupação maior. Por exemplo, que a gente conversou antes aqui do programa, questão de inteligência artificial. É uma grande preocupação. Vamos dizer que cada ano a Justiça Eleitoral ela tem um grande desafio. Tem vários desafios, mas tem um grande desafio. E como o ano que vem é uma eleição geral, talvez um dos grandes desafios do TSE seja a questão da inteligência artificial, e que vai ser regulamentado e que vai ter uma nova resolução sobre isso. E aí eu queria voltar, já que nós entramos nessa seara, nós tivemos aquelas discussões anteriores, já de outros tempos, da Deep Web, né, Dark Web. Essas resoluções que já regulamentaram, vamos dizer assim, essas condutas, elas vão ampliar também novos entendimentos por causa do avanço também da tecnologia? Sim. A questão é a seguinte, vamos dizer que a questão mais, numa eleição de presidente da República, um ponto importantíssimo é a questão de propaganda. Tudo que envolve propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral é tudo. Agora, a propaganda eleitoral, especificamente na internet, ela tem uma questão de velocidade. Ela é muito rápida. A disseminação de um conteúdo na internet é muito rápido.
Então, qual que é a grande questão? A grande questão é desinformar o eleitor. É questão da desinformação. A justiça eleitoral, a legislação, ela não é contra o avanço da tecnologia, de jeito nenhum. Isso vai deixar as campanhas mais baratas, vai deixar as campanhas mais dinâmicas. Nós já temos uma regulamentação que foi para a eleição de 2024 referente à inteligência artificial. Então, não é proibida a utilização de inteligência artificial na propaganda eleitoral. O que você precisa é comunicar ao eleitor que a inteligência artificial está sendo utilizada. Ela tem que ter um regramento e ela vai ser proibida quando essa inteligência artificial ela é usada para fake news, para desinformação, ou inclusive para ilícitos eleitorais, ilícitos que eu estou falando criminais mesmo. Nós tivemos casos que eu posso citar aqui. A eleição de 2024 achava-se que a inteligência artificial ia ser o grande desafio e não foi tanto. Por quê? A eleição municipal ali no município ela ainda é muito polarizada, muito no papel, no boca a boca, ainda tem isso. Mas você vê que nos grandes centros a questão da inteligência artificial já começou a aparecer. Você veja, por exemplo, a eleição de São Paulo. Você viu que a eleição de São Paulo nós já tivemos, por exemplo, a Tabata Amaral. Ela foi vítima de um vídeo, não sei se não especificamente propaganda eleitoral, mas um vídeo que caiu nas redes. Todo mundo percebeu que era um vídeo fake, montagem. Uma montagem. Me parece num vídeo que continha ela no nudes, essas coisas. Eu não lembro direito o que era. Teve um outro vídeo dela abraçando um candidato concorrente. Hoje saiu um relatório da Polícia Federal de Minas Gerais de um caso, eu até não me lembro o município, que foi hoje, eu li muito rapidamente, de um prefeito aqui de Minas Gerais, que ele teve um áudio que foi vazado. Foi Teófilo Otoni. Eu posso falar aqui, porque não tem sigilo, saiu hoje. E ele teve um áudio vazado e ele falava, eu não falei isso, eu não falei isso. E esse áudio, ele disse que o prejudicou nas eleições, e hoje saiu um relatório que esse áudio foi criado por inteligência artificial. Então, você veja, o poder que a inteligência artificial tem é muito. Então, a gente precisa regulamentar isso. A regulamentação não vai impedir que aconteça, mas você precisa ter uma regulamentação para que, se acontecer, a providência seja rápida. Você retirar aquele conteúdo. Eu queria até esclarecer aqui com você, Patrícia, até para todas as pessoas entenderem, obviamente que os advogados eleitorais não precisam disso e nem os outros, mas para a população de uma forma geral e para outras pessoas que não sabem, que o crime eleitoral ele é de âmbito federal, né, Patrícia? De âmbito federal, porque a justiça eleitoral é uma justiça federal. Então é a Polícia Federal que atua. Pois é. Nas investigações. E isso independe, seja eleições municipais ou eleições estaduais, de governador, deputados ou de presidente da República. Então você veja, uma eleição de prefeito que teve em Minas Gerais, foi feita toda uma investigação da Polícia Federal e foi, então, esse vídeo foi para um laboratório, eles fizeram, e um áudio rápido, mas de um conteúdo que o prejudicou, ele disse que o prejudicou, até não sei qual que é o conteúdo, mas que então todo o laboratório, com a inteligência da Polícia Federal, e chegaram à conclusão que foi 100% fabricado por inteligência artificial. Então, se você faz uma propaganda e você avisa o eleitor que aquilo é feito com inteligência artificial, você quer pôr um fundo, você quer colocar algo que não leve o eleitor a uma desinformação, que não seja uma injúria, uma calúnia, uma difamação, isso não tem problema, desde que você avise o eleitor. A questão é usar a inteligência artificial para prejudicar candidatos. Então, esse é o grande desafio. O TSE, ele criou uma equipe de trabalho mesmo, uma comissão de trabalho, em que não tem só pessoas da área do direito, nós temos vários integrantes que são pesquisadores na área de tecnologia, de inteligência artificial, e eles estão fazendo um trabalho, fazendo um levantamento de quais as consequências que pode ter para a eleição de 2026 para ajudar na elaboração dessa resolução. Foi criado pela presidente e pela ministra Carmen Lúcia, esse grupo de trabalho que está pesquisando isso aí bem a fundo, quais são as consequências que nós poderíamos ter. Porque é muito rápido.
né, que o estrago é feito. E você precisa ter uma medida para retirar aquele vídeo, aquele áudio muito rapidamente, mas às vezes nem tão rápido, assim, o estrago é feito com aquele candidato e pode prejudicar o candidato. Eu lembro que o TRE e o TSE, os TREs, vamos dizer assim, e o TRE montaram uma estrutura muito forte de combate a fake news e também de combate a essas pessoas que utilizam disso, desses meios. Mas seria interessante também, Patrícia, as pessoas que vão concorrer às eleições, elas fazer uma campanha prévia também, no sentido de, olha, gente, tome cuidado, né, com o que vocês vão consumir nessa eleição, que pode acontecer isso. Seria muito interessante por parte dos partidos políticos, né, os dirigentes partidários, por exemplo, na orientação dos candidatos, e vir a público, né, falar, porque você não vai fazer para o outro o que você não quer que aconteça para você. Então, se os partidos políticos pudessem se unir num combate, junto com a Justiça Eleitoral, com a Polícia Federal, num combate à disseminação disso. Agora, a gente sabe que isso sempre vai acontecer. Na verdade, a desinformação, a mentira, ela sempre existiu na política. Só que hoje ela, vamos dizer assim... Potencializou, né? Potencializou e hoje... Antes eram os apócrifos, né, pai? Pois é. E hoje ela está muito mais sofisticada, né? E muito mais rápida. A velocidade é muito rápida. Se você vê hoje vídeos que a gente vê, você tem visto aí esses vídeos fabricados por IA, como você disse que aquilo ali, muitos vezes não disse que aquilo é uma inteligência artificial. Então pode passar aí pela sua cabeça e por quem está nos assistindo aqui, a quantidade de conteúdos que podem ser fabricados prejudicando candidatos. Quem hoje segue esses Instagrams que tem aí normalmente, né? Fizeram aquela moça lá que tem um programa de televisão, Marisa Maiô, outros aí. Você imagina o que pode ser feito hoje contra um candidato. E isso pode, sim, interferir no resultado da eleição. Essa é a grande questão. Isso pode, até onde isso vai interferir no resultado da eleição. Porque, às vezes, o abuso acontece, o ilícito acontece e não interfere no resultado da eleição. Mas nós temos visto aí a sofisticação que hoje está, que eu acredito que possa, sim, interferir, chegar até a interferir no resultado de uma eleição. Mas o rigor da lei, você que teve dos dois, você também teve do outro lado, é bruto, né, Patrícia? É bruto, a Justiça Eleitoral será comprometida 100%, não vai tolerar, não tolerou nas eleições passadas e não vai tolerar nessa, mas a gente precisa também de uma ajuda do eleitor. O eleitor também precisa ajudar, porque se o eleitor não ajudar, nós temos aquelas instituições que elas ajudam, né? Elas fazem essa varredura, né? Se aquilo é verdade, isso não é, mas isso leva um tempo. E quando eu estou falando em tempo, se levar um tempo de 30 minutos, às vezes isso já causou um prejuízo. É muito rápido, a velocidade hoje da internet, ela é muito rápida. A velocidade de você disseminar um conteúdo desse é muito rápido. Você imagina um áudio. Esses áudios hoje, eles já reproduzem a voz de uma pessoa, 90 e tantos % que eu li sobre isso, né? Então você imagina fazer um áudio circular de um candidato falando uma coisa que pode prejudicar. Patrícia, e as pessoas que irão concorrer às eleições, que têm essa pretensão de concorrer à eleição de 2026, quais são os cuidados que ela deve ter, né, num momento assim, de consultoria eleitoral, de entender qual é a dinâmica de uma campanha, de entender o que ela vai poder fazer, o que ela vai poder gastar, como é que ela tem que fazer isso. No processo anterior, preternamente, a gente pensar já dentro de um orçamento plausível, dentro das condições que ele vai poder fazer, como que ele precisa planejar tudo isso, Patrícia? Então, primeira coisa, uma campanha eleitoral, ela não é barata. Uma campanha eleitoral é cara, né? Infelizmente, ela é cara. Mas o que acontece? Primeira coisa, vamos lá, então. Nós não temos mais no Brasil, já há muitos anos, desde 2015, então agora já fazem 10 anos, o financiamento das pessoas jurídicas. Isso é proibido, isso não voltou, falam muito em poder voltar esse financiamento das pessoas jurídicas,
mas provavelmente, ainda que pensem nisso, não dá tempo para a eleição do ano que vem. Então, hoje, um candidato, quando ele, né, quer candidatar, ele precisa já prever isso. Por quê? Porque hoje a gente tem um limite de gastos. Para cada cargo, você tem um limite de gastos, né? Qual o máximo que eu posso gastar numa eleição? E esse limite de gastos, você pode às vezes não chegar no limite, mas você precisa gastar, senão você não consegue, principalmente, fazer propaganda. Então, a primeira coisa é fazer esse planejamento de quanto que você gasta, quanto que você acha que cada voto custaria ali na sua região. Nós temos diferenças enormes, né? Veja o tamanho de um estado igual Minas Gerais, a quantidade de eleitores que a gente tem aqui. Outros estados, talvez a campanha seja mais fácil, estados que têm acesso mais fácil de viagem para os candidatos. Tá? Então, ele precisa fazer dentro da sua realidade esse orçamento. Você imagina uma campanha de presidente da República no Brasil, viajar num tempo curto. O tempo foi encurtado, né, há uns anos atrás de propaganda, só 45 dias. Você viajar, você requer avião, vai fazer quantas viagens por dia, né? E esse limite de gastos, a gente tem o passado, ele é atualizado, né? O TSE só vai soltar esse valor no ano que vem. Então, o candidato ele precisa primeiro ter noção disso e ele precisa ter uma estrutura. Os candidatos eles têm que entender que uma campanha ela funciona como se fosse uma empresa, tanto que ele cria um CNPJ, né, um CNPJ temporário, e aquilo é empresa. E nessa empresa nós temos vários setores dessa empresa que são importantes. Assessoria jurídica é imprescindível. Olha o tanto que a assessoria jurídica é importante numa campanha eleitoral. Principalmente essa questão de propaganda, de prestação de contas, registro de candidatura, que vem antes. Contador. Hoje você não tem como você entregar uma prestação de contas se não for assinada por um advogado, por um contador. É obrigatória a assinatura. É obrigatório que você tenha. E você tem que ter um advogado e um contador, uma equipe jurídica e contábil, que te acompanhe depois. O que eu vi muito na justiça eleitoral é que muitas vezes termina a eleição, aquele candidato não é eleito e ele nunca mais tem um contato, às vezes, com o advogado, com o contador, nem sabe quem que fez a campanha para ele, porque às vezes foi contratado ali pelo partido, ele não teve contato. Ele tem que ter o contato, contrate ele individualmente, se não quiser, do partido, porque aquilo ali pode gerar, às vezes, uma prestação de contas que não é entregue. E se ela não entrega a prestação de contas, ele fica com contas não prestadas. A pessoa que fica com conta não prestada, ela fica sem quitação eleitoral, ela não pode candidatar na próxima eleição. Isso é um caso corriqueiro que acontece na justiça eleitoral, de candidatos que não são eleitos com contas não prestadas, porque depois ele não tem mais um contato. Então ele precisa ter uma boa equipe jurídica, uma boa equipe, né, contábil, e todas aquelas outras equipes, né, de empresas que precisam ali, que faz a questão da propaganda, vídeos, gráfica, tudo aquilo, e que seja da mais alta confiança, né? Prestadores de serviços idôneos, pessoas que vão trabalhar, uma equipe coesa e que seja uma equipe também idônea que vai trabalhar na sua campanha, né? Porque coisas também podem acontecer depois, eventualmente, aí até termos questões criminais numa prestação de contas. E acontece isso, Patrícia? Sim. Acontece bastante. É o que eu estou te falando, a prestação de contas ela tem que ser uma coisa muito cuidadosa, feita pelo candidato, porque às vezes uma coisa que ele acha que é simples, não é. Às vezes é uma nota fiscal errada, é um valor, né, que contratou e outro, isso pode gerar para ele às vezes até uma investigação criminal depois. E se for eleito, não toma posse, né? Não, os eleitos, eles têm a prestação de contas obrigatoriamente julgadas antes da diplomação. Tá? Então, ter a prestação de contas desaprovada não gera inelegibilidade e permite que ele seja diplomado, que ele tome posse. O que não pode ter é a prestação de contas não prestada. Os eleitos, as prestações de contas são julgadas antes porque elas têm que ser julgadas, então elas têm que ser prestadas e seja aprovadas com ressalvas ou desaprovadas antes da diplomação. Eu diplomo com uma prestação de contas desaprovada? Diplomo, não tem problema, isso não vai impedir a minha diplomação. Depois vamos ver
da diplomação e da posse, o que isso aí gerou. Essa prestação de contas, ela pode gerar questões criminais, às vezes o que estava ali gera uma ação que leve à cassação de mandato, né? Conteúdo daquela prestação de contas pode ser munição, né? Pode ter ali provas que fundamente uma ação de investigação judicial eleitoral de impugnação de mandato, principalmente dos eleitos. Isso é muito, né? Eles têm que tomar muito cuidado com isso. Os que não são eleitos, aí a Justiça Eleitoral tem um tempo maior para julgar essas contas, entendeu? O que elas não podem, no primeiro momento, é não ser prestadas. E isso acontece com frequência? Acontece. Né? Você vê a cada eleição vários candidatos em quitação eleitoral. Por quê? Porque na eleição passada não prestaram contas. Aí quer vir regularizar a situação quando já é tarde. O direito não socorre os que dormem. Os que dormem, de jeito nenhum. Bom, gente, deixa eu fazer o intervalo. Eu vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos falando de direito eleitoral, já pensando em 2026. Um minutinho só, não saia daí. Nós estaremos de volta aqui com o JusCult da TV Banqueta, em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Um minutinho só. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando sobre direito eleitoral, já pensando nas eleições de 2026, né? E a gente está conversando aqui em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, com a doutora Patrícia, que é membro lá do Instituto, e a gente vai falar agora, nesse segundo bloco, sobre cota de gênero, Patrícia. E isso é um questionamento comum a gente precisa fazer, porque existe essa preocupação, não é de hoje, né, mas hoje está sendo muito mais fiscalizado, amplificado, porque, para quem não sabe, nós temos hoje o fundo partidário, que é dinheiro do Estado, né, para fomentar as eleições, e as regras são muito rígidas nesse sentido, né, Patrícia? Poderia falar sobre isso? Pois é, essa é uma questão que hoje deveria estar superada, infelizmente não está. E por que eu digo que deveria ser superada? Porque o que nós temos hoje na legislação, que ainda está vigente, isso é pauta também para sofrer alguma alteração no Congresso Nacional, é que nós temos a cota de gênero para candidatura. Não é uma cota feminina, é uma cota de gênero. Um partido político também ele não pode lançar uma chapa só de mulheres, 100%. Então a gente tem 30%, é o mínimo, é o percentual mínimo de gênero. Se um partido quiser lançar só mulheres, também ele não pode, ele tem que ter pelo menos 30% de homens na sua chapa. Isso é para eleição proporcional, né? Vereador, deputado estadual e deputado federal. E nos anos anteriores, nas eleições anteriores, e isso ficou muito marcante em 2020, por quê? Porque 2020 foi uma eleição com pandemia, onde nós sabemos que muitas mulheres perderam o emprego, o índice de violência doméstica aumentou assustadoramente, já é altíssimo, aumentou mais, perderam emprego, os filhos em casa, fora da escola, então muitas mulheres não fizeram campanha. Então nós tivemos muitas ações de fraude à cota de gênero. O que é a fraude à cota de gênero? É você fraudar
esse mínimo, isso acontece especificamente com mulheres, o gênero feminino, que os partidos precisam de pôr 30%, mas muitas vezes lançam candidatas que não são candidaturas reais, são candidaturas fictícias, o que vulgarmente é chamado de candidaturas laranjas. Para quê? Para completar a chapa. Agora, começa aí o primeiro erro, por quê? Porque o sistema proporcional, ele é um sistema que no primeiro momento, ele precisa do coletivo, ele precisa de um bom desempenho coletivo. Então você precisa que os candidatos tenham uma boa votação para você fazer quociente eleitoral. Qual o sentido de você colocar um candidato ali fictício? Porque quanto mais a sua votação, o quociente eleitoral se alcança, mais seu quociente partidário também aumenta. Então já começa o primeiro erro de uma candidatura fictícia. Se a pessoa tiver 20 votos, é melhor do que nenhum, né? Pois é. Ter voto é difícil? Ter voto é difícil, é muito difícil. Fazer campanha é difícil, é muito difícil. Mas as mulheres querem candidatar. Nós temos muitas mulheres com potencial para ser candidatas. E aí, o que acontece? Durante os anos, ao longo dos anos, nós fomos vendo várias candidaturas femininas com 0 votos ou um percentual pequeno de votos, com prestação de contas zerada, ou eles faziam aquelas prestações de contas padronizadas, dou R$300 para cada mulher candidata aqui da chapa. E também com ausência de atos de campanha. Nós temos casos na Justiça Eleitoral julgados até de mulheres fazendo campanha para homens. Ela é candidata e faz campanha para outra pessoa. Eu mesmo julguei um caso no TRE uma vez, a mulher colocou um citru no carro dela. E eu até mandei olhar o documento do carro, o carro era dela, no nome dela, de um candidato. E ela, candidata, dirigindo com o carro dela, ela pôs o citru não dela, pôs de um candidato. Então, isso é a fraude à cota de gênero. E aí, o TSE, principalmente depois de 2020, como foram inúmeros casos no Brasil, o TSE, inclusive, sumulou essa situação. Hoje existe uma súmula. E a súmula, ela fala, olha, se numa chapa, né, nós tivermos isso, votação pífia ou zerada, ausência de atos de campanha e prestação de contas zerada ou padronizada, configura a fraude à cota de gênero. E qual a consequência da fraude à cota de gênero? É o cancelamento do registro de candidatura e cai toda a chapa. Então, se você tem, se aquela chapa elegeu 1, 2, 3 vereadores, deputado estadual ou federal, a chapa vai cair. Então, nós vamos vai fazer o cálculo novamente desses votos, esses votos dessa chapa, vai ser recalculado aquele quociente eleitoral, quociente partidário, e essas cadeiras que esse partido conquistou, vai automaticamente para outro partido. Então, cai a chapa toda. E ainda tem a inelegibilidade daqueles que participaram da fraude. Então, é uma consequência muito dura. Por que é uma consequência muito dura? Isso porque além da inelegibilidade... Também, não, só se tiver alguma coisa que usaram essas mulheres para alguma coisa mesmo aí, né? Às vezes, por exemplo, hoje a gente tem o fundo eleitoral, que é um fundo público, né? Dinheiro público. Às vezes se usaram para ela receber fundo e... Um exemplo que eu estaria dando aqui, mas é mais raro. Agora, o volume que nós estamos tendo de ações de fraude à cota de gênero é exorbitante no Brasil e mesmo depois da súmula. Então, no mandato passado de vereadores, nós tivemos no Brasil mais de 400 vereadores que perderam seus mandatos por causa de condenação à fraude à cota de gênero. Então, às vezes, aquela pessoa foi eleita no mandato, nem sabia que estava acontecendo aquilo ali na chapa e vai perder sua cadeira. E pior do que isso, muitas vezes nós estamos caçando uma mulher. Às vezes naquela chapa foi eleita uma mulher e porque teve a fraude à cota de gênero, ela vai perder a cadeira. Então, veja, de 2020 a 2024, daquele mandato ali, em vereadores no Brasil, nós tivemos mais de 400 caçados. Em Minas Gerais foram mais de 40 que perderam seus assentos nas câmaras de vereadores. E isso, então, é uma preocupação também para a eleição de 2026, porque a eleição de 2024, mesmo após a existência da súmula, que todo mundo achava, bom, agora com a súmula, ninguém mais vai fazer isso, porque com a súmula aí aconteceu, a cassação é certa. Mesmo assim, inúmeros casos, são inúmeras ações agora que estão tramitando
da eleição do ano passado. Então, qual é a reflexão que a gente tem que fazer isso? Que os partidos precisam, no ano que vem, os dirigentes partidários, que são aqueles responsáveis por montar a chapa, terem uma fiscalização e se ver se essa candidata não está fazendo campanha ou se teve algum impedimento, substituir a candidata. Né? Há tempo de substituir a candidata. Por quê? Você imagina o partido fazer uma cadeira de deputado, termos depois uma ação de fraude à cota de gênero e cai toda aquela chapa, aquele deputado ele vai perder a cadeira. Tanto deputado estadual quanto deputado federal. E não são poucos os casos disso no Brasil. Então, acho que isso é um caso muito importante a gente falar sobre isso. Isso hoje é uma grande preocupação, tanto que no Congresso Nacional discute muito essa questão da cota, né, que é chamada cota de gênero, se isso vai ter uma alteração, não vai, porque isso ocasionou esses inúmeros casos de fraude, essas inúmeras ações e esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que, se o voto foi contaminado pela fraude, tem que cair toda a chapa. Propaganda extemporânea, Patrícia. Olha, nós vamos começar a ter daqui a pouco, né? Porque a gente ouve muito aqui, somente no programa que a gente tem, que é um programa de opinião que a gente faz aqui, chama Resenha, e a gente tem essas discussões constantemente, que é sobre propaganda extemporânea. Então, você tem deputados, governadores, principalmente executivo, né? Que já são pré-candidatos. Já são pré-candidatos. Já estão aí Quais são os cuidados e também, eticamente, não só as questões técnicas, jurídicas, mas as questões morais também e éticas, né? Assim. Então, a legislação eleitoral, ela abriu, vamos dizer assim, um campo muito grande para isso, porque na lei das eleições tem um artigo, o famoso 36A, que ela criou a figura do pré-candidato. Então, essa figura do pré-candidato, ela vamos dizer, o limite ali é muito tênue. Uhum. Porque a pessoa, ela já pode, né? Acabou uma eleição, no dia seguinte, se ela quiser, ela já pode dizer, olha, eu sou pré-candidato, e a pessoa tem questão da autopromoção, tem a questão de eu discutir minhas ideias, de eu discutir qual vai ser minha plataforma. Então, qual que é a sua pauta? Né? Qual que é a sua pauta política? Então, existe uma pessoa ali que às vezes tem um Instagram com 2 milhões de seguidores e que é uma pessoa que tem um bom engajamento e que tem uma pauta, vamos dizer, ambiental. Né? Então, essa pessoa está ali constantemente, né, fazendo postagens e tendo engajamento por causa disso. Esse Instagram, depois, ele vai se transformar no Instagram da campanha. Então, o que a legislação diz é o seguinte, que ela permite várias coisas, né? Esse candidato, ele pode vir aqui, pode fazer um programa com você, esse pré-candidato, né? O que não pode é o pedido explícito de voto antes. Mas esse pedido explícito de voto, como diz o TSE, a questão do conjunto da obra, a gente tem que ver, porque às vezes ele não fala assim, Betão, vote em mim, estou aqui hoje, vote em mim no ano que vem, mas às vezes eu vou falar alguma coisa, né, que eu estaria automaticamente pedindo um voto. Então, a grande questão que a gente tem, a grande discussão, é a questão do apoio, esse pedido de apoio. Porque muitos candidatos hoje, pré-candidatos hoje, já estão pedindo apoio. E, às vezes eu vou pedir um apoio para você, e não necessariamente ser meu eleitor. Às vezes você vota em São Paulo, eu sou candidata por Minas Gerais. Mas, às vezes, também, eu vou te pedir o apoio de uma forma que eu já estou te pedindo um voto. Então, você veja que o limite é muito tênue. São vários casos que nós temos na Justiça Eleitoral, julgando. Eu, quando estive lá, julguei vários casos e as discussões são enormes sobre isso. Né? Até onde que eu posso te pedir apoio? Gente, me ajuda no ano que vem, me segue ano que vem, no ano que vem comigo, né? Vem comigo para essa jornada, vem comigo para esse desafio. Vejam que várias frases que são faladas é você dizer, vote em mim, que quero você ao meu lado no ano que vem, falar com seus seguidores ou chamar seus seguidores de eleitores. Então essas palavras, né? Até é falado na jurisprudência, palavrinhas mágicas, elas são muito preocupantes. O candidato realmente ele tem que preocupar com isso, porque isso pode gerar para ele multa, como se diz, uma questão ética também, mas é que isso faz parte também da política, né?
E muitas vezes a pessoa vai falando, e quando vê, assim, agora pedir voto, pedido explícito de voto, não pode de jeito nenhum. E aí fica... Só a partir do dia 16 de agosto do ano que vem. Do ano que vem. Do ano que vem, ainda falta mais de um ano. Mais de um ano. E as pessoas que exercem o cargo público, por exemplo, está no executivo e começa a fazer esse movimento, né, de visitas, fala, eu sou pré-candidato, eu estou isso, estou aquilo outro. Ele está correndo esse risco. É aquilo, é questão da pré-candidatura, ela existe, ela é possível, ele não precisa desincompatibilizar para isso, e é questão do que a gente chama de autopromoção. Você tem o direito de fazer sua autopromoção, isso a legislação não veda. E os cargos do executivo também que têm direito à reeleição, que não precisam nem sair, né, porque o titular, se ele for candidato a outro cargo, ele precisa, né, renunciar, mas ele precisa renunciar 6 meses antes da eleição. Então nós temos hoje, né, candidatos do executivo que são candidatos à reeleição, membros do executivo que são candidatos a outros cargos, porque às vezes não pode mais reeleger ou porque não tem interesse de reeleger. E o que acontece também é que a mídia ela gosta muito de lançando esses nomes. Vamos lançar esse nome para ver se esse nome vai pegar. Então aquela pessoa ela passa a aparecer, passa a fazer um vídeo, olha, eu quero me candidatar a presidente da República no ano que vem, estou pensando nisso, o que eu penso para o Brasil. Isso é você apresentar suas ideias, apresentar suas propostas. Isso não é proibido. O que é proibido, o que a lei veda, especificamente, é o pedido explícito de voto, antes do dia 16 de agosto. Como é que você está vendo, assim, todos esses movimentos, assim, esses movimentos que são mundiais, né? Nós estamos vivendo movimentos mundiais, obviamente, de um acirramento dos ânimos mesmo com relação à política. E, obviamente, que isso traz desafios enormes para quem vai, não só para o jurisdicionado, mas traz também para a gente para as pessoas, aliás, para os advogados eleitorais, para a própria justiça eleitoral, mas os advogados, os operadores do direito, vai ter que ficar muito atento, porque existe uma inclinação muito grande da sociedade por mais uma polarização, né? E isso traz desafios homéricos para quem vai direcionar as campanhas em 2026. Como é que você está pensando isso, Patrícia, assim, nesse contexto? Pois não, teve um ano que nós tivemos o Steve Bannon, e aí você tinha um modelo Steve Bannon. Hoje você tem, eu estava lendo hoje sobre a teoria do louco, né, que é o que estão dizendo que o Trump usa. E esses modelos que acontecem no primeiro mundo vai trazendo, e ele vai se difundindo também para os países periféricos. Como é que você está pensando isso, Patrícia? Então, isso é muito difícil, muito desafiador. Por quê? Porque isso é muito cíclico e isso é muito rápido, essas mudanças são muito rápidas que acontecem. E muitas vezes o Poder Judiciário não acompanha com tanta rapidez. E não são só as campanhas, os advogados que cuidam das campanhas desses candidatos que estão na polarização, o desafio não é só para eles. Porque no primeiro turno de uma campanha presidencial no Brasil, se você tem 10 candidatos e se tem 2 que estão polarizando, todos os outros, os holofotes estarão nesses 2 que estão polarizados. Então, os que atuam nessas outras campanhas também, eles também têm que estar muito atentos a isso, porque o grande problema são as redes sociais, esse algoritmo que leva para o eleitor somente aquela informação que você quer direcionar para ele, ler aquilo, levar aquela informação. Então, o que uma equipe jurídica hoje ela precisa de ter? Além de conhecimento técnico, é rapidez, é velocidade. É velocidade, você está ali o dia inteiro, né, essas representações, para que esses conteúdos sejam retirados, para você que tem alguém que o dia inteiro pesquise esses conteúdos, você também tem que ter conhecimento que esses conteúdos estão sendo fabricados, estão sendo difundidos, aonde eles estão chegando e qual estrago estão fazendo no seu cliente. E a inteligência artificial pode auxiliar isso também? Pode auxiliar. Que vai combater. Para combater. Então, você tem que saber usá-la de forma
inteligente. Para combater, para ela buscar isso. Olha, busca para mim, né? Você ensiná-la, né? Você ensiná-la a buscar. E olha que coisa interessante. Vou te dar um exemplo aqui da eleição de 2018. Uma coisa que me chamou muita atenção. Em 2018, a gente teve uma polarização enorme, né? E nós tivemos um episódio que aconteceu aqui em Minas Gerais, de um dos candidatos que foi agredido, levou uma facada. E aí, naquele momento, o candidato, depois veio ser presidente, o Bolsonaro, ele estava no município de Juiz de Fora e ele tinha gravado um vídeo de manhã visitando alguns hospitais de Juiz de Fora. À tarde, me parece, ele levou a facada e ele foi encaminhado para o hospital. Então, olha o que aconteceu. Eles criaram na internet, começaram a circular um vídeo falando que aquilo tinha sido uma encenação, uma facada, e jogaram o vídeo, claro que fizeram uma montagem, que ele estava chegando andando no hospital, que não tinha sido nada. E, ao mesmo tempo, o agressor, eles pegaram uma foto dele, o rapaz que foi preso na hora que deu a facada, e fizeram uma montagem dele ao lado do outro candidato. Que o Lula, eu não sei se ele ainda era candidato ou se já era o Haddad nesse momento da campanha, não sei se já tinha substituído, já não me lembro mais, mas montaram com o Lula, a Gleisi Hoffmann e tal. Então fizeram montagens dos dois lados. E isso começou a disseminar na internet, E na época, uma dessas empresas aí, né, que faz checagem, né, de fatos, uma das CEOs dessas empresas virou e falou assim, olha, o que mais nos deixou perplexo, porque eles notificavam no Facebook, não compartilhe esse conteúdo é fake, não compartilhe. E ela falou que quanto mais eles notificavam, mais as pessoas compartilhavam. Então existe também isso. A pessoa, porque existe, muitas vezes a gente subestima o eleitor, né? Não, não posso, não. Mas tem aquelas pessoas que compartilham, sabendo que aquilo... Já dizia o Fábio Belo, o perverso nunca morreu. Então elas falaram que notificava, aí que a pessoa compartilhava mais ainda. Então, assim, é tudo muito desafiador, é tudo muito dinâmico, o direito eleitoral é muito rápido, o advogado eleitoralista, ele já tem que ser muito rápido, os prazos são muito rápidos, mas numa época de eleição é realmente 24 horas. É realmente 24 horas por conta daquilo. Uma loucura. É uma loucura. Para quem gosta, é muito bom. E a justiça eleitoral também, os promotores também. Eleição, os bastidores de uma eleição, ninguém sabe o tanto que é desafiador, rápido, tem que ter velocidade e tem que ter equipe muito grande ali trabalhando para isso. Você viu a eleição de 2022, o TSE, porque aí a eleição de presidente ela acontece no TSE, então são os ministros, né? Vocês viram a quantidade de representação que teve entre o Lula e o Bolsonaro o tempo todo. Nós temos casos, né, emblemáticos. Teve o caso do boné que o Lula usou, né, quando ele chegou num aglomerado, não teve? Sim, com uma sigla. Teve o caso do negócio do canibal. E teve várias, um chamou o outro de traficante, outro chamou de... Então, assim, várias coisas. E tem que estar ali, a equipe jurídica o tempo todo, mandando retirar esses conteúdos. Fora a descredibilização que tentaram fazer da urna eletrônica, né? Fora isso, né? Fora isso. Agora, o que precisa... nós estamos falando tudo isso, mas o que precisa... Aí a população tem que entender também, o eleitor tem que entender que o candidato sabe disso, que isso hoje gera abuso de poder político. E os candidatos que fizerem isso, e a Justiça Eleitoral, ela vai ser vigilante sobre isso, e o Ministério Público Eleitoral também, os candidatos que fizerem isso, ações serão propostas depois da eleição, e ainda que for eleito, poderão perder o mandato por abuso de poder político. Nós tivemos um deputado que logo após a eleição de 2022 e tanto também na de 2018, perderam os mandatos por questão de desinformação sobre a urna eletrônica. Você está vendo agora a deputada Carla Zambelli. Sim. Ela né, muita desinformação.
E ela já, inclusive, poderia perder o mandato, tanto na Justiça Eleitoral quanto no próprio falta de decoro parlamentar, né? Agora ela pode ser que ela perca na Câmara. Uma coisa vai levar na outra. Vai né? levando a outra. Nós aqui, bom, pelo menos o meu programa, eu e o Fred, nós tentamos, assim, enormemente, né, garantir a lisura das eleições aqui. Igualdade de armas entre os candidatos. Você pode receber os candidatos, mas que receba todos, né? Pode ser os que você vai convidar que não vão querer vir, mas que faça o convite, né? E que tenha o tratamento igual, isonômico. Para o executivo até que dá, viu, Patrícia? Agora, teve gente que me pediu, eu falei, isso para o legislativo não tem jeito não, gente, você não tem que fazer todo mundo. Muita gente, né? A chapa é muito grande. Muito grande. Pois é, mas que quando for falar dos candidatos, né, porque isso é uso indevido dos meios de comunicação. A gente tem um abuso de poder político, abuso de poder econômico, e entre as situações de uso indevido dos meios de comunicação, estão os meios de comunicação em massa, principalmente, privilegiar determinados A ou B. Ou então, né, criticar apenas A ou B. Então, é claro que tudo dentro do possível, igual você falou, não dá para trazer todo mundo, tem situações que não dá, mas que o convite seja feito, né? O convite será feito. E outra coisa, Patrícia, nós vamos continuar lutando aqui para informar que a urna ela é sagrada, né, como o nosso voto. Né? É sagrada, ela é confiável, né? Existem vários meios das pessoas se informarem sobre isso. A Justiça Eleitoral, o site do TSE, dos TREs, explicam, né, muito bem explicado. Nós temos vários vídeos sobre isso, várias palestras sobre isso, explicando como que é o funcionamento da urna eletrônica. Nós temos que pensar que a Justiça Eleitoral ela foi criada para isso, para essa imparcialidade, para garantir eleições limpas, eleições tranquilas e garantir também, né, a segurança do eleitor, principalmente dos candidatos, principalmente no dia da eleição. Minas Gerais, inclusive, ele teve um projeto piloto, ele foi exemplo, né, para os outros estados, que foi criado aqui, né, um núcleo de segurança, junto com Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, BOP, todos trabalhando para essa segurança. Então, é um grupo que chama GIS, né, Grupo Integrado de Segurança, foi criado em Minas Gerais, já vem atuando aí há uns 3, 4 eleições e que serviu de modelo para os outros estados, sabe? Um grupo trabalhou muito bem, foi um modelo muito bem sucedido de segurança. Isso também é muito importante. Muito importante. E tem nós que temos candidatos assassinados. Sim. Você sabe disso, nós já tivemos, inclusive, em Minas Gerais. E no mundo inteiro, você vê aí eleições em outros estados. Nós tivemos aí recentemente candidatos que tomam tiro, que são assassinados. Então, é garantir essa segurança o tempo todo também. O tempo todo. E parabenizar os juízes e os promotores e os servidores da Justiça Eleitoral que trabalham incessantemente, como diz a Patrícia aqui. A gente não tem noção de como é o trabalho dessas pessoas. A gente tem até, aqui na televisão, a gente tem até um pouco que a gente faz a cobertura, né, das eleições. Trabalho e dedicação, viu? Nossa. Como eles amam aquilo, como que eles sabem, como que eles se conhecem, e as pessoas têm que, às vezes, parar e pensar, gente, para eu estar aqui hoje, nessa sessão eleitoral, com esses misares, com as pessoas, com essa urna funcionando aqui, ligada na tomada, qual o processo que aconteceu durante tanto tempo até chegar nisso aqui, ó. Acho que chega ali aquela cabinezinha com aquela urna ali. É porque as pessoas têm a visão simplória da coisa, né? Então, eu fui presidente final, de sessão. Pois é. Então você imagina, quando a pessoa fala em fraude, imagina, você vem com a urna eletrônica, passa por milhares de mãos para chegar até ali. Nós temos teste de integridade da urna, feito. Urnas são aleatoriamente, na véspera da eleição, elas são sorteadas, fica lá montado lá no TRE, elas são levadas para lá, é feito teste, a testagem, feita de integridade, e nós temos o boletim de urna. Olha só, deixa eu te contar um caso aqui muito interessante. Na eleição de 2020, eu estava no TRE, não sei se você se lembra, o TSE, abre aspas, né, parênteses, atrasou um pouquinho o resultado. Nós estamos tão mal acostumados
que demorou 3 horas, já foi um atraso, né? Terrível. Quem viu nos Estados Unidos, hein? Em outros 5 países, dias, né? 10 Que dias. na verdade, 5, 10 minutos o resultado já está lá, né? Nós estamos mal acostumados. E aí teve aquele pequeno atraso e era eleição municipal. Então, em cidades menores, o que é possível ser feito? Ninguém ficou esperando o TSE. O boletim de urna é tirado, ele é colado às 17 horas, e o pessoal dos partidos já foi passando nas sessões eleitorais e anotando e jogando nos grupos de WhatsApp. Então, em vários lugares, quando o TSE oficializou o resultado, né, anunciou o resultado, a gente já tinha prefeito comemorando, já estava até bêbado. Não comemorou muito porque era na pandemia, não podia ter aglomeração. Mas, e aí depois todo mundo conferiu Bateu certinho. exatamente os votos. Fizeram na mão. Né? Então eles foram imprimindo o boletim de urna e os juízes vão imprimindo e aí o pessoal do partido vai passando pegando, em cada vai sessão passando e eles iam jogando os grupos de WhatsApp e já estava comemorando, já tinha gente dando festa mesmo. E comemorando, já tinha gente, 3 horas depois já tinha gente bêbada. Feliz o da resultado vida. saiu, já foi só para confirmar. Uma conferência manual, que é possível, porque aquele boletim de urna ele é, né, impresso no final. No final. São que 5 vias. Né? Você pode, e se tiver lá, você pode até imprimir quando tiver papel. E que é um outro assunto também, que é tão discutido, a questão do voto impresso, mas o boletim de urna já é impresso e tem ali quantos votos. Então, assim, isso nos mostra e dá um alívio tão bom, né? Quando você vê que 3 horas depois sai o resultado e quantos municípios já estavam aí, vereadores comemorando, prefeitos comemorando. Sim. É muito bom a gente ver isso, porque eleição é a festa da democracia. E a gente tem que pensar que o voto é a maior arma que o cidadão tem. Eu falo com meus alunos que eu desafio eles a achar uma situação que coloca a gente em tanta igualdade quanto o voto. Porque o voto ele tem o mesmo valor, ele tem o mesmo peso para todas as pessoas. Então, se eu sou candidata, eu preciso do seu voto, da mesma modo que eu preciso do voto do Lula, do Alexandre de Moraes, da Patrícia. É a maior exemplo de direito de igualdade que nós estamos todos na mesma prateleira quando a gente vota. É uma arma muito poderosa. Eleição, Copa do Mundo e Carnaval, é festa do povo. Festa do povo. Então é a festa da democracia, mas é uma festa da democracia que tem se levado muito a sério. Sim. Hoje a gente tem possibilidade, né? O site da Justiça Eleitoral divulga Cande. Depois, no ano que vem, você pode fazer aí uma divulgação para os seus ouvintes aí, os seus telespectadores, traz todas as informações de todos os candidatos, tem tudo ali, né? Eu mostro meus alunos, eu abro com eles aquilo ali, né? Lá na sala de aula, eles ficam assim, não sabia que tinha isso tudo do candidato e eu não tinha olhado. Então não tem desculpa, hoje a gente está aí, né? Na internet, a vida de todo mundo, a vida política, a origem daquela pessoa, precisa escolher bem o seu candidato. Pois é, chegamos ao final do JusCult, né, do Cultura Geral, com esse modelo novo também que a gente tem trazido aqui para discutir tecnicamente também, sem essa visão do juridiquês, né, mas tentando trazer também para as pessoas, para a população, para o meio jurídico também, tantas boas informações, né, que a gente precisa entender nesse novo momento que a gente está vivendo de sociedade também. Conversamos aqui com a doutora Patrícia Henriques, foi minha professora de Direito Eleitoral e Constitucional, e nós conversamos aqui sobre Direito Eleitoral, já pensando em eleição 2026. Patrícia, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui em nome do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e também do Cultura Geral. Eu agradeço o Instituto, que eu sou associada desde 2007. Que maravilha. Do Instituto, na época que me levou o professor Ricardo Fiuza, a professora Lúcia Massara, e hoje com o Jean, colega também de magistério, presidente, fazendo um grande trabalho à frente do Instituto, e com vocês aqui também nessa parceria, a honra é minha, o prazer é meu, estou sempre à disposição. Sempre teve, né? Desde a época do rádio, né? Bom, deixar aqui, ela lembrou, né? Um abraço para a doutora Lúcia Massaro, que é também uma pessoa do meu coração e da minha estima, né? Um beijo no coração e voltaremos amanhã com mais um programa aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba.
Juscult, uma produção em conjunto com o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Apoio cultural, Cicobi Jus MP, a cooperativa de crédito dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público de Minas Gerais.